Olá, boa noite a todos que estão aqui. Rafinha, Tiago, não consigo ver mais quem está aqui. Raul Machado, né, Rafinha? Sejam todos bem-vindos a mais uma live, aula gratuita, 100% gratuita aí, online, de saxofone para todos. Comigo, Raul Valente. Né? Iniciamos essa live ouvindo o maravilhoso saxofonista Raul Valente. Opa, sou eu mesmo. Tocando La Fiesta, com o tal do trio, a Ney Rangel, o Valmir e... esqueci o nome. Tá um puta de uma guitarra, um brother meu, esqueci o nome dele, depois eu peço desculpas para ele. Então, vejam, Raul Valente e tal, vem que tem trio tocando La Fiesta, de Chicoria. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita. Então, essa aula é todas as quartas, 19 horas, às vezes muda para quinta, às vezes para as 20, às vezes tá, mas é a aula da semana. Andei falando de algumas coisas sobre escala, sobre ornamentos, sinais de estica, Hoje eu gostaria de falar em particular sobre arpejos e acordes. Então, acordes e arpejos são irmãos gêmeos não idênticos, digamos assim, né? Tem a mesma função, tem a mesma aparência, tem tudo, mas alguma coisa está diferente neles, né? Não tão idênticos. Então, o que é um acorde? Um acorde são notas tocadas simultaneamente, geralmente em sucessão de terças, numa sequência de terças. O que são terças? Terças é quando você toca uma nota, e depois a terceira dela, depois a terceira dessa próxima, depois a terceira dessa próxima, sendo que sempre conta um da onde você sai. Então, eu tenho um materialzinho aqui, desisti de fazer com a tela pronta. Então, a gente tem uma escala de Dó. Para quem não conhece o pentagrama, está aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O nome cifrado, né? As letras significam exatamente o que está embaixo. Elas têm funções também, têm nomes gregos, como a gente falou no outro dia. E quando você pega essa primeira nota, você está com a tônica, a fundamental, aquela que dá um nome à escala, né? A primeira nota sempre vai dar um nome. Então, quando eu falo sucessão de terças, é que eu pego uma, envolve três, é a terça. Envolve três, é a terça. Envolve três, é a terça. Nesse caso, quando você faz essas notas tocadas simultaneamente, ao mesmo tempo, no caso de um piano, de um teclado, você está fazendo um acorde. Quando você faz um instrumento melódico, na voz ou qualquer coisa assim, você está fazendo um arpejo. É meio conhecido de todo mundo o arpejo maior natural com oitava, né? Tem musiquinha de carnaval que começava assim nos anos 20, né? Faz isso, né? Um arpejo maior. Cantores de ópera, cantores
instrumentistas, no geral, sempre estão estudando lá, 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 né? Esse é um arpejo. Pena que o teclado não está ligado, porque eu mostraria, então, tocando essas notas produz um som diferente, é o som do acorde. Tá? Então, o som do acorde é quando você faz a primeira, terceira, quinta nota, ou a primeira, terceira, quinta e oitava, primeira, terceira, quinta e sétima, e mais uma boa quantidade de variantes. Né? Você pode variar isso grandemente, né? Tanto do lugar quando você sai, quanto dos intervalos colocados para fazer isso. Né? Então, um acorde de Dó maior, ele envolve 3 notas. A primeira, fundamental, como eu estava dizendo, está todo mundo vendo aí, tá? A terceira e a quinta. No caso da escala de Dó, Dó, Mi, Sol. Quando você tem essa formação, a gente chama de tríade. Eu não coloquei a 7ª nota, eu não coloquei a 9ª nota. Né? Então, nessa formação, a gente tem essa sonoridade que é a mais simples. Quando eu repito a primeira nota acima, mais aguda, acabei de fazer o arpejo de Dó maior, né? Sem nenhum acréscimo, sem nada. Ou seria o acorde classificado como um C, como está nessa cifra que vocês estão vendo aqui. Quando eu vou classificar as notas, se eu faço então a tríade deste, eu tenho um C. Eu faço a tríade deste, cada um vai receber o nome da nota de onde saiu. Mas o que acaba ocorrendo é que os intervalos deslocando as terças têm distâncias diferentes. Então, quando eu digo que tem distância diferente entre os intervalos, quando eles são deslocados das notas de uma escala, eu acabo tendo várias escalas por causa dos intervalos. Eu tenho um Dó maior, eu tenho um Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior. Aqui é apenas as naturais, tá? Aí também tem o Dó menor, Ré menor, e assim por diante. Por causa dos intervalos entre a primeira e a terceira, a primeira e a quinta, e a primeira e a sétima, e a primeira e a nona. Há uma classificação de intervalos teórico-musical que a gente acaba usando para ler o sobrenome dos acordes. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de vários campos harmônicos. Ó. Campo harmônico de Dó maior, então tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Por causa dos intervalos, eu criei, então, um Dó maior, um Ré menor, um Mi menor, um Fá maior, um Sol maior, um Lá menor e um Si meio diminuto. Isso ocorre em qualquer escala que eu respeite os acidentes que ela tem. Por exemplo, a escala de Fá maior, o Si é sempre bemol. A escala de Si bemol, o Si é sempre bemol e o Mi é sempre bemol. Isso ocorre com as escalas maiores, com sustenido, com bemol, né? Todas elas. Então, quando eu tenho o primeiro grau, sempre vai ser o primeiro formato. O segundo grau, sempre o mesmo formato. Você aprende estudando isso, né? Em várias escalas. Escala de Dó, escala de Ré, né? Isso. Como é que ela tá? Esse Ré aqui tá meio esquisito aqui, mas tudo bem. Tá. Na escala de Dó, deixa pra lá essa folha. Na escala de Dó, então eu tenho Dó, Mi, Sol, mas eu tenho também as outras 7 notas a serem arpejadas. Cada vez que eu arpejo uma dessas notas, utilizando as notas da própria escala, sem colocar nenhum acidente. O acidente que eu chamo é bemol sustenido. Então, por exemplo, se eu pego Ré, Fá, Lá, eu vou ter um Ré menor, como eu acabei de falar. O importante é que você entenda o teórico, mas que você também tenha o mecânico auditivo, o sabor disso estudado. Então, se eu pego o primeiro grau, o segundo, terceiro, quarto, quinto. A
Observar a sensação de relaxamento e de resolução quando eu voltei ao primeiro no final, parece que, ufa, terminou. Então, porque eu vim tensionando, dando intenções em vários modos dessa escala, até que eu relaxei no primeiro novamente. Então, isso ocorre meio que natural ao nosso ouvido, né, da nossa música ocidental temperada, né? Então, vou dar um exemplo, então, de como tocar alguma coisa dentro disso. Olha só. Então, esse foi um modo super simples, um acorde com um ritmo, né, num loop idêntico. Então não teve nenhuma tensão, não teve nada. Eu toquei apenas o arpejo de Dó maior, né, Dó maior, e toquei a tônica, a terça e a quinta. Interessante observar é o sabor de cada nota durante a música. O relaxamento total, né? Quando você faz essas notas, cada uma tem realmente um sabor, uma maneira de se comportar junto com o acorde. Tanto que a primeira nota é a que resolve, né? A segunda, que é a terceira, é a quarta, a quinta, cada uma vai ter um paladar, um aroma diferente. Então você tem que ir treinando isso. Por exemplo, se eu colocar algumas notas que tensionem, observe que interessante. Observaram que na nota que eu estiquei no final, a tônica, como ela deu uma sensação de resolução? Sim, porque as outras notas vieram tipo, estamos perguntando, e a primeira nota é a que responde. Cadê? Tá aqui. Então, os formatos podem ser de vários formatos, né? Então, quando eu tenho assim, que eu tenho o primeiro modo, que a gente chama de jônico, o dórico, o frígio, o lídio, o mixolídio, o iólio e o lócrio, os nomes gregos, que os caras já estudavam na Grécia Antiga isso, né? Então, quando eu tenho alguma coisa sendo feita, eu posso fazê-lo num modo maior ou, no caso aqui, um modo menor. Então, esse que eu estava tocando, que era maior, ele tem uma sonoridade pitoresca, né? Uma maneira meio alegre, folclórica, né? Quando eu deixo o menor, parece que já ficou mais sério, um pouco mais tristonho, né? Vou dar um exemplo tocando aqui agora. Cadê? Tá aqui. Um exemplo com a mesma escala, só que a mesma escala, só que menor. Observe. As frases também caminham pelas notas e resolve na tônica. Então a diferença alegre entre esta e a mais séria. Aí tem um detalhe, eu soube qual era o ingrediente a ser usado, mas eu também sei usar receitas de movimento rítmico e colocação de desenhos melódicos que causem sensações. Sei quais são as notas e suas funções, né? Muitas pelo sabor, muitas pela teoria. E isso você deve fazendo com o tempo, então tocando uma escala só.
Então, quando eu falo que você deve treinar as coisas, deve treinar várias coisas que no final vão se unir. Então, treinar sua leitura, sua teoria, a sua parte rítmica, treinar seu ouvido, a sua memória, treinar a sua técnica, improvisar com o que já tem e aumentando a carga de conhecimento em cima disso, improvisar sozinho sem saber nada, improvisar em cima de uma escala como eu fiz, improvisar em 2 acordes, improvisar em 4, 5, numa música completa. E gradualmente aumentando a quantidade de informação que você usa. Né? Então, quando a gente tem assim vários formatos de acordes, como eu mostrei o campo harmônico, cadê agora aqui? Agora eu me perdi aqui nas minhas folhas. Está sumiu daqui. Isso, está aqui. Quando eu tenho um campo harmônico maior, vamos falar só dele por enquanto, eu tenho alguns formatos de acordes. Então, se vocês observarem, aqui em cima existe uma numeração em números algarismos romanos, né, que é usado na teoria, para classificar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Com isso, você tem uma numeração, um nome, uma partitura, um nome grego, e você aprende o que ocorre com essas sequências sendo usadas. Então, por exemplo, uma sequência usada muito é 4, 5, 1, 2, 5, 1, 1, 6, 5, 4, 4, 6, 5, 1. Então, existem, dependendo do que for feito, o autor, a vontade que ele quiser, a intenção, a criatividade, ele usa algumas. Um dos padrões mais usados na música ocidental é o 2 e o 5 juntos. O segundo menor e o quinto maior com sétima. Aqui só tem a tríade, não tem a sétima. Quando você põe algo assim, você acaba ouvindo algo exatamente desse jeito aqui. Observe. 2, 5, 1. Perceberam que eu arpejei deu exatamente a sonoridade que estava acontecendo nos acordes? Então, eu tenho que treinar cada escala e saber os acordes que estão ali. Eu treino essas escalas. Eu treino a escala de Dó, maior, de todas as maiores, as menores, todas as menores, e alguns formatos mais complexos, um pouco mais temperados, digamos assim. Nessa sonoridade que eu estava vendo, vocês observarem, então, que é bem familiar ao ouvido da gente, né? Você ter essa cadência sendo tocada, né? 2, 5, 1. Eu sei que o segundo grau dessa escala é um menor com sétima. Eu sei que o quinto é um maior com sétima menor. E o primeiro, um maior com sétima maior. Não quer dizer que eu vá tocar isso apenas nesse formato, ficar com cara de estudo. Agora quebrando. Então vocês observaram como daí virou música. O que eu acabei fazendo? Eu peguei as mesmas notas e mesclei entre o arpejo e a escala. Claro, algumas coisinhas já meio fora da escala para dar já um molho um pouco melhor, né? Não deixei só o molho de tomate, digamos, nessa macarronada. Eu deixei já com uma folhinha de manjericão, uma pitada de pimenta, um pouquinho de orégano. Sabe, você vai colocando coisas que não deveriam estar ali a princípio. Né? Então, quando eu tenho isso, então são algumas coisas assim, devemos dividir
em dois universos que se unem posteriormente. O primeiro universo é um universo teórico, né, de você estudar a escala. No caso ali está um playback de Dó maior, eu pensei num playback de Lá maior aqui para o alto, mas eu sei tocar a escala. Eu sei tocar todos os arpejos dentro dessa escala, com tríade ou com tétrade, com 4 notas, incluindo a sétima. Né? Todas elas. Mas eu também sei fazer cada um não saindo da primeira nota. Ou seja, eu sei fazer as inversões desses arpejos ou dos acordes e já tenho uma noção de tanto ter repetido e estudado de qual é o sabor auditivo que isso causa. Assim como o primeiro é bem óbvio, eu sei que colocando a sétima e botando algumas outras notas, escondendo um pouco, ó, ficou diferente, né? Eu pus outras, eu pus a sexta, pus a nona, pus a quarta aumentada, né? No mesmo acorde. Então, a experiência é que te leva a descobrir o que é errado e o que é certo, aquilo que te agrada, aquilo que agrada o ouvinte. Isso vai ocorrendo de você estar praticando, ouvindo quem faz, estudando. Então, os dois universos que eu estava falando seria aquele teórico, técnico, prático, né, que você vai fazendo o estudo e observando, e o outro é o universo auditivo, sensorial, de sensação. Você, nossa, que legal quando eu faço essa nota, putz, ela fica super bonita. Qual? Eu adoro botar a nona, a quarta aumentada e a sétima maior. Eu gosto desse sabor mais do que o sabor óbvio, né? Então, lá nos idos de 1832, quando comecei a tocar e gostava de já querer improvisar, os primeiros jazzistas que eu ouvi, eu criticava, falando, nossa, eles colocam umas notas frias, fora da escala. Putz, eu gosto quando o cara toca aquelas notas quentes. As notas óbvias eram as que me agradavam. Mas chega uma hora que você cansa de ouvir aquilo que é óbvio e você procura colocar mais ingredientes, colocar coisas com sabor um pouco mais exótico. Em vez de você fazer um rodízio de carne, você faz um prato gourmet. Essa é a diferença. Você não está ali para encher a pança, você está ali para degustar um sabor especial. Eu adoro rodízio de carne, mas também gosto do gourmet. Entendo, uma coisa não anula a outra, mas você tem que saber dosar para que lado você vai e qual você vai mais demonstrar. Como, por exemplo, acontece algumas coisas com blues, eu acho muito legal alguns gaitistas de blues, eu acho fenomenal o molho swing deles. Só que eu diria assim, depois de uma quarta, quinta, sexta, sétima música, começa a ficar para mim maçante. É o meu gosto, eu acho que precisava, principalmente os que usam só diatônica. Acho lindo, acho apimentado. Eu faço muito com a diatônica, praticamente. Só que a migração de elementos externos é o que faz a diferença para mim. Não estou dizendo que não é válido, estou dizendo que é uma coisa que não me agrada o tempo todo, né? Isso é questão de gosto, de vivência, de história, um monte de coisa assim. Então eu vejo uns caras tocando às vezes guitarra só com pentatônica, só que o cara tem então uma criatividade melódica e rítmica que, meu Deus do céu, ele fica na mesma coisa, mas ele faz tanta coisa quente com aquilo, a fritura é tão boa, que você não liga de ter só um ingrediente, né? Então, algo contrabalança o outro. Só que mesmo assim, depois de um certo tempo, fica o mesmo ingrediente, né? O mesmo ingrediente. Isso acaba cansando o ouvido mais atento, né? Tá, quando eu falei agora desse 2-5-1, isso que estava ocorrendo nessa bocinha, isso pode ser mudado de várias maneiras. Então, existem várias maneiras de serem feitos. Então, por exemplo, eu vou colocar um outro exemplo agora, em que ele vai usar um outro acorde. Vamos
ver se eu acho aqui onde é que eu pus, está aqui. Ele vai usar o primeiro, o sexto, o segundo e o quinto. Então, ó, vai ser tocado assim, ó. Perceberam então que eu estou atrelado aos acordes, eu estava arpejando os acordes, apenas as notas, subindo e descendo. Eu não fiz desenhos, eu não substituí, eu não fiz nada, eu apenas caminhei. É muito comum esse tipo de cadência, esse desenho. Então você tem que acabar aprendendo o que fazer em vários formatos. E a música é infinita, é feita de infinitas combinações. Então a gente pode pegar, às vezes, um blues, como eu citei agora há pouco, e ter só 3 acordes, como pode ter mais acordes, pode ter modulação no meio da música. Pode pegar uma bossa que tem esse 1, 6, 2, 5 que estava aqui, e ser alternado a sequência, como pode ser apenas 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Veja um exemplo de Garota de Ipanema, a harmonia é riquíssima, inclusive inovadora na maneira que é feita, né? Então, quando você aprende escala, aprende os modos, aprende a tocar, a arpejar, você começa a entender os sabores que são colocados nas músicas. Então, você pode colocar qualquer uma, até mesmo uma música com um acorde maior, e fazer muita coisa naquilo. Você tenta compensar aquela falta de informação com mais informação. Então tem uma coisa assim que é bem interessante, né? Na frase do Miles Davis faça o que não está lá, porque o que está lá já estão fazendo. E o Hermeto uma vez falou assim, se alguém está fazendo pouco, eu procuro compensar e fazer mais, para deixar mais bonito, né? Nunca é uma competição, sabe? É um time trabalhando junto quando você vai tocar. Então, mesmo que tenha um duelo de guitarra com sax, guitarra com guitarra, sax com sax, a coisa é para o time ir para frente para criar música. Isso é muito legal. A competitividade é uma coisa que não é boa para esporte, para arte, eu acho que não é legal, não é da minha concepção. Então, quanto mais você estudar, mais sabores, ideias e coisas você consegue colocar naquilo que vai tocar. Então lembre-se dos 2 universos. Um é o técnico teórico, né? O estudo, leitura, decorar coisas, estudar escala, intervalo, arpejos, campo harmônico, ritmos. No outro é você observar os sabores disso quando você está tocando, sentir o resultado disso e ouvir isso quando os caras estão tocando em alguma música. Então, por exemplo, na música que eu abri aqui eu estou fazendo uma escala. Então, eu migrei entre os acordes da música, fazendo cada um, e usando um pouco a escala espanhola, que foi indicada já para se tocar naquela sequência. Então, a sequência de arpejos produz um campo harmônico, que são os acordes que produzem músicas. Então, por exemplo, a coisa espanhola, ela tem uma coisa assim de meio tom, um tom, né? Pode ver, e o blues tem, aqui foi, eu não sei dizer, foi 1,5 a distância, né, de um campo harmônico. O blues é 4, 5, 1, né?
Você faz as receitas que te vêm à cabeça pelo amadurecimento do estudo. Ouvir quem toca, ouvir quando está tocando e estudar. Sabe, guardar o resultado, os sabores. Nossa, minha mãe faz uma panqueca e o segredo dela é que ela põe parmesão no molho. Aí você sabe que o sabor que tem o parmesão naquela panqueca, ou gorgonzola, ou provolone, sabe, dá uma diferença. Ela põe salsinha, cebolinha e manjericão. Eu sei o sabor que aquilo tem. Então o que você tem que fazer? Você tem que observar quando está se alimentando de ideias e quando você está produzindo ingredientes. Qual é o sabor disso? Esse é um sabor arpejo maior. Espero que tenham entendido isso. Então, a parte de escalas e arpejos e acordes é interligada, é infinita combinação, de infinitas maneiras de serem feitas nas músicas com ritmos e desenhos melódicos. Então comece pelo mais simples, estudando as escalas básicas, depois estudando os arpejos, depois o campo harmônico de dó, o campo harmônico das maiores, para depois ir para os campos harmônicos menores, porque vão surgir acordes diferentes. Por exemplo, separei aqui um exemplo de que é um tipo de acorde que eu gosto muito, que é o acorde diminuto. Um acorde diminuto ele é feito por um intervalo de terças, também como a gente estava vendo nos outros exemplos, só que é terça menor, terça menor, terça menor, terça menor, terça menor, terça menor e assim por diante. O que ocorre? Terça maior é igual quando tem escala maior sua primeira e sua terceira nota. Se eu pegar a terceira nota e baixar meio tom, então, por exemplo, dó, mi é maior. Se eu botar mi bemol, é menor. Se eu fizer esse mesmo intervalo em sequência, eu estou fazendo diminuto, o arpejo diminuto. Não interessa da nota que eu saia. Então você estuda esses formatos para você saber, eu quero que esse sabor, esse aroma eu já sei, esse sabor, já lembrei o que é isso, é manjericão, igual que minha mãe fazia. Sempre essa analogia eu acho que funciona, né? Eu ia terminar, acabei lembrando desse assunto, mas agora eu encerro. Agradeço a todos pela presença, espero que tenham gostado dessa aula. Né? Semana que vem, na quarta-feira, 19 horas ou 20h15, ainda estou para decidir por causa de um problema de reposições de aulas, mas provavelmente 20h15, tá, gente? E com um novo assunto, mais uma aula 100% gratuita e online. Não esqueçam de se inscrever nas minhas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no YouTube, Facebook, Instagram, de comentar, perguntar, né? Terei o maior prazer em responder. Na bio do meu Instagram tem o link da comunidade Saxofone para Todos, do WhatsApp, onde sempre põe uma novidade, uma curiosidade e uma aula extra. Então é interessante para quem gosta de música e de alguns assuntos e de saxofone participar ali. Eu gosto da frase, se você gostou, divulgue para os amigos. Se você não gostou, divulgue para os inimigos. Ok? Aguardo vocês na próxima semana e um abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau aqui primeiro. E tchau aqui também.